No próximo dia 1º de junho, vence o prazo da MP 766 ser convertida em lei. Logo, o período de adesão ao novo refis está se encerrando em menos de 2 semanas. O que é importante a gente chamar a atenção nisso? Primeiro, se essa MP não for convertida em lei, ela perde a sua validade. Logo, não vai abrir para adesão, a não ser que seja editada uma nova medida provisória. Portanto, é importante que as empresas e também as pessoas físicas, porque permite o parcelamento de débitos de pessoas físicas, fiquem atentos nos próximos 10 dias aí a essas alterações. Provavelmente nessa semana a Câmara deve votar. Se a Câmara votar e aí a medida do projeto de lei não foi convertido, então ótimo, com isso nós teremos uma prorrogação de validade. Agora eu queria colocar algumas questões que são importantes, as diferenças entre a medida provisória e o projeto de conversão. Qual a importância nesse instante? Primeiro, discutir com relação aos benefícios. Veja, muitas vezes se falam muitas mentiras falando só a verdade. A primeira delas é de que a renúncia fiscal chega a 160 bilhões. Eu queria dizer o seguinte, que o prejuízo fiscal é um direito do contribuinte, não é uma renúncia fiscal. Isso já está previsto em lei. E o prejuízo fiscal ele é imprescritível. Portanto, se uma empresa teve prejuízo fiscal há 10 anos e até hoje não conseguiu compensar, ele continua lá. Então não se trata de renúncia fiscal, se trata de uma previsão de lei, né? Lá atrás, que nada tem a ver com parcelamento. O que esse parcelamento vai poder fazer é que eu acelere ela. Por quê? Porque em algum determinado momento eu tinha prejuízo fiscal e como eu não tinha lucro nos novos exercícios, seja em razão da crise, seja por inúmeras mudanças, eu não conseguia compensá-lo. Muito bem. A outra questão que é importante é quando se discute a renúncia fiscal também relativa ao projeto de conversão, quando ele reduz multas e serviços da dívida. Primeiro, é bom lembrar que o serviço da dívida no Brasil, tributária no Brasil, é altíssimo, um dos juros mais altos do mercado. E, portanto, a gente constrói uma grande mentira porque ele vira um juro alto, logo a dívida fica impagável. Quando o governo propõe a quitação com créditos, é outra verdade com relação, aliás, outra inverdade com relação à renúncia, porque o contribuinte já tinha esses créditos. Quando ele propõe a compensação com precatório, bem, os precatórios são direitos que o contribuinte tem, então, portanto, ele também já tinha esse direito. Então, a renúncia não é de 160 bilhões. O que eu posso dizer, uma outra coisa, por último, eu quero colocar mais um outro argumento. Primeiro, o STJ tem decidido que a multa não pode passar de 100% do valor do tributo. E boa parte dessas dívidas tem multas com 150% do total do tributo. Portanto, a renúncia não é de 160 bilhões. Se isso não bastasse, é importante que se diga o seguinte. Em primeiro lugar, o governo estabelece uma relação com o contribuinte, uma relação de muito pouco retorno para esse contribuinte, e é lógico que a gente tem uma das mais altas cargas tributárias. E por termos uma das mais altas cargas tributárias, logo a nossa dívida tributária é elevada. O total entre impostos e contribuições somadas hoje faz com que a dívida ativa hoje da União seja de quase 2 trilhões de reais. Logo, se eu consigo recuperar uma parte dessa através de um parcelamento, esse dinheiro volta para a economia. Ah, mas se eu tenho perdão de multa? Bem, se eu tenho perdão de multa ou de juros, eu estou tendo aquilo que muitas vezes o contribuinte teria no judiciário, quando o judiciário poderia reduzir a multa dele. Mais do que isso, eu tenho contribuintes que, com isso, abriram mão dessa discussão. Logo, a União coloca no seu caixa dinheiro que não tinha colocado. Mas, por último, para encerrar, eu queria dizer algo que é importante. Existe uma outra grande falácia com relação ao projeto de conversão. Primeiro, a medida provisória permite que a compensação do prejuízo fiscal seja feita na totalidade dos débitos, ou seja, a empresa que tem prejuízo fiscal e que tem débito tributário vai estar compensando com a multa, com os juros, com os encargos e com o principal. No projeto de conversão, essa redução é apenas, e a utilização do prejuízo fiscal é apenas para bater multas e juros e encargos. Portanto, se a empresa tem um valor de multa que é em baixa, que é de 20%, ou seja, a multa relativa à inadimplência, para essas empresas que têm débito, que têm prejuízo fiscal e que têm no total do seu débito um peso muito pequeno da multa, penso que seria bem mais interessante que ela aderisse ao parcelamento agora e não esperasse a conversão.
Quem deve esperar a conversão da MP em lei? Aqueles cuja multa tem um valor muito mais alto dentro do total do débito. Mas mesmo assim, fique atento a esses próximos dias. Essa é mais uma dica de algo bastante complexo.